Já que estamos falando de toda a repercussão de casos envolvendo o judiciário, vamos chamar aqui por telefone o nosso analista Theo Cury. Já deu expediente hoje mais cedo, no Novo Dia com a Carol Nogueira, no Live com a Elizabeth. Mas diante do Breaking News, entra conosco aqui por telefone. Theo Cury, boa tarde. Sua avaliação, as suas informações a respeito desta denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Theo. Yuri, boa tarde para você, Débora Bergamasco, Pedro Venceslau, Larissa Rodrigues, ótima tarde para quem nos acompanha. Vamos lá, acho que um ponto importante é o fato de o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, um dos investigados nesse inquérito 4995, não ter sido nesse momento denunciado pelo Procurador-Geral da República. Há menções durante a denúncia, como vocês já devem ter visto, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, há ao menos pouco mais de 40 menções ao ex-presidente, inclusive mensagens trocadas e que foram analisadas pela Polícia Federal, obtidas a partir da apreensão de um dos celulares do ex-presidente, ajudam a denúncia a ser oferecida, mostram ali elementos de prova de acordo com o Procurador-Geral da República, mas, no entanto, não implicam, isso fica claro nessa denúncia do Procurador-Geral, em uma participação efetiva do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Justamente por isso é que não houve a apresentação da denúncia contra o ex-presidente. Fica claro, a partir desse momento, que não ficou comprovado indícios ou não ficou comprovado que, nesse momento, provas que pesem contra o ex-presidente Jair Bolsonaro levariam a uma denúncia dele. Justamente por isso, a Procuradoria-Geral da República, pelo seu chefe, o Procurador-Geral Paulo Gustavo Gonet Branco, denuncia Eduardo Bolsonaro nesse inquérito sobre coação do processo judicial. O ex-presidente não foi denunciado e denuncia também o Paulo Figueiredo, que é um aliado da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois teriam atuado, de acordo com o Procurador-Geral, na busca por sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal, sanções que foram aplicadas pelos Estados Unidos contra autoridades brasileiras com o objetivo de interferir no processo, naquela ação penal 2668, que levou em setembro à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras pessoas lá no Supremo. Então, de acordo com o Procurador-Geral, tanto Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo Partido Liberal pelo Estado de São Paulo, e o jornalista Paulo Figueiredo atuaram com os Estados Unidos, atuaram perante os Estados Unidos como intermediadores do governo dos Estados Unidos para que sanções fossem aplicadas contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal, com vistos que foram aplicados contra a suspensão dos vistos dos ministros do Supremo, de 8 ministros do Supremo Tribunal Federal. A aplicação, como vocês vão se lembrar, e a gente trouxe aqui na CNN, da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes naquele primeiro momento. Para além disso, a imposição de tarifas econômicas contra o governo brasileiro na relação comercial bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil, tudo isso tinha o objetivo de afetar o processo do ex-presidente Jair Bolsonaro e, com isso, livrá-lo de uma punição. Tanto é, e aí eu faço essa menção a vocês, meus colegas e quem nos acompanham, sobre isso. Lá no finalzinho da denúncia, na página 62, o Procurador-Geral da República diz o seguinte: esta denúncia é dada a protocolo pouco depois de proferida condenação pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal de Jair Bolsonaro. Esse ponto é muito importante. A condenação, mesmo que ainda não haja transitado em julgado, porque tem recursos ainda à disposição do ex-presidente, revela que os julgadores, ou seja, os ministros da primeira turma, muitos deles alvos de sanções pelos Estados Unidos, que se convenceram da culpa do réu, Jair Bolsonaro, não se vergaram à chantagem.
Então, esse é um ponto importante. Ele mostra de maneira muito clara que, diante das pressões externas, capitaneadas, diante dessas pressões, por meio da aplicação de sanções econômicas, suspensão de vistos de ministro, aplicação da Lei Magnitsky, que é uma sanção financeira contra Alexandre de Moraes, isso não impactou o julgamento, isso não influenciou a forma como os ministros tomaram decisões. É um ponto importante nesse parecer de 60 e poucas páginas do Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, nessa denúncia apresentada de 63 páginas, Yuri e Débora. Muito obrigada, Theo Cury, fazendo essa participação especial aqui no 360. Muito obrigada, amanhã a gente espera aqui, hein, Theo? Obrigada, bom descanso agora que você já trabalhou desde cedo.